O autocarro, uma bela rapariga com mãe, não é? Acho que com uma filhota, não sei. Já tinha umas calças destas também com brilhos, mas endoidado. E tinha um chapéu de aba, mas me lembra outra história que está em cima da mesa, um bocado de chapéu factual. Recente, como eu vos dei conta. Uma medida pequenina. Eu vinha num autocarro, de repente, não sei porque eu olhei para trás, iam atravessar a rua, deve ter sido tudo sincronizado, não é? Depois vi-as a entrar, uma bela mãe, e as unhas pintadas castanhas, os pés. Mas saudável, né? Tá, que tem muito calor e tudo. E a miúda lá se sentou, assim, tapada, tapou-se com o próprio coisa, com uma cara um bocado para além de baguá. E houve logo dois rapazes, dois homens, que se levantaram para dar o espaço à mãe, não é? Para sentar, mas ela estava, ficou encostada, ali àquela parte de entrada sobre as rodas e não sei o quê. E passado duas paragens, saíram. Uma amostragem, não é? Mas era alguém que alguém sabia o que é que. Não sei, era bonito, pareceu-me. Se calhar os homens levantaram-se por causa disso, não é? Foram muito rápidos a levantar-se ali naquele autocarro. Normalmente as coisas não são bem assim. Por uma questão mediana de educação, se pudesse falar. Não sei que display era este, não é? A miúda assim, com um chapéu tapado, um lápis e umas calças também com brilhos, sem dourado, não sei que coisa era aquela. Se calhar era uma repreciação da lei da imigração para pegar nas vossas fantasias de miúrgas diabólicas, como esta notícia que vos dei conta na parte anterior hoje, aí nos interstícios do inferno. O Tribunal Constitucional, com outros juízes, diziam, e a cara de quem estava sentado à frente via-se, não era a cara do juiz presidente, não sei o que aconteceu, que tinha sido embora depois tinha voltado, então se aqui com a história dos quadros e do monstro, não sei o quê. E depois já o quadro, nas últimas que eu vi, o quadro continuava a ser alterado, de outra maneira, mas continuava a ser alterado, de outra maneira, já. É assim, isto é non-stop de ilusões e de camadas, de máscaras. Mas qualquer pessoa que tenha um palmo de pensamento diz, faça uma coisa destas. Esta constância de desmultiplicação de adulteração sobre adulteração sobre adulteração. Tem nas águas aqui as faturas da EPAL. Eram cá roubadas. Depois já terem falsificado, tornaram roubá-las. Não sou. Penso um bocadinho disso. Esta gente está toda maluca, que eu não acredito. Acho que é uma medida impossível. Portanto, é porque têm grandes problemas de sangue na mão. Que se refaçam, não estou a falar do Tribunal Constitucional, que é o senhor juiz agora que lá está, não tem estado a demorar, a repreciar a lei de imigração, e não preciso de uma bela rapariga que sai estrangeira, não sei. Vocês são completamente, aparentemente, alucinados, passam a vida nisto, nestas fantasias, e o problema disto é que isto não são flores, há mortes, e está-se a falar de tragédias de grande dimensão, de 1/4 milhão de mortes, não sei o quê, mas isto não augura nada de bem. Não sei que passo era este. Depois das chaves, não é? As chaves foi aqui na estação, na paragem, que é em frente à estação do caminho de ferro. Não sei que meteram aquelas chaves, pois é esta construção hoje, segunda, já é terça agora, madrugada, no princípio da madrugada, mas segunda havia essa construção estranhíssima que remetia outra vez para a Exxon 98 e o ADN da Princesa Diana. Isto não tem sentido nenhum, mas tem esses sentidos que até constroem nas aplicações. Essa aplicação maestra tem lá sala de concerto, a ópera de China. Sei que é coisas a não fazer. Isto é sempre uma loucura completa à segunda, que nunca augura nada de bom, porque o contexto disto mais profundo é sempre sangue e dor e não sei o quê. Tornar estas construções, e depois estas coisas, por exemplo, esta construção aqui na Avenida Ceuta, Garrafal, eram cartazes com 2 metros ou mais de altura. Um dia que eu comprei esta maquineta, onde vocês, na mão, com os crimes, chegam ao ponto do carregador e dos headphones. Nem isto eu sei, eu posso saber ao certo, porque o Honor diz que os headphones fazem parte, o carregador também. Lá queriam-me vender o carregador por 50 € e os headphones nem existiam. Parece-me estranho, porquê? Porque isto é uma máquina que só funciona por ou headphones consigo, calmo, ou por Bluetooth. Portanto, tem que ter headphones que funcionem em Bluetooth. Acho estranho não ouvir, parece-me lógico o que diz aqui o manual, mas vocês falsificam tudo, os manuais todos, à medida das vossas necessidades. Quero com isto dizer que eu vejo o manual hoje e eu fiz uma determinada coisa, um entendimento, porque na percepção manuais estão sempre com problemas de tradução, não é?
São sempre crimes, são processos de crimes para manter e fazer, facilitar crimes. É por isso que vocês nunca fazem traduções bem. Antes de mais, isto faz parte das meias criminosas. As pessoas nem percebem se têm, não têm, se foram roubadas, se não foram roubadas, não sei o quê. É assim que a coisa sempre foi com os manuais. Desde que esta coisa se massificou. Quando comprava máquinas que custavam 5.000 contos, como VTRs de vídeo profissional, tinha manuais assim, tinha um manual assim escrito, com tudo, e depois tinha um manual assim com os desenhos técnicos dos circuitos, das placas todas. Uma pessoa que comprava uma máquina daquela e recebia 2 calhamaços deste tamanho e tinha lá tudo, e bem escrito. Não se vendia aquelas coisas com manuais falsificados ou manhosos na elaboração dos termos. Era em inglês, nem traduzido era, mas era fiável. A pessoa podia perceber se tivesse um problema com a máquina, onde é que era, qual era o circuito, o board, não sei o quê, o que é que eventualmente estava a fazer aquilo e não sei com um assim só de descrição, assim, assim, A4 assim, desta grossura, de 100, 200 páginas, 300 páginas, não sei. Agora, depois que isto começa a modificar, é aquela, é esta tanga toda que existe na Europa, até para comprar picadoras de carne ou máquinas de lavar, ou seja o quê. O manual é 3 linhas, é casar isto. É um desnorte completo para foder a vida às pessoas. E aos próprios países e até às empresas que fabricam as coisas. É uma completa loucura. Só que eu estou a falar dos manuais. Porque se amanhã vou ver o do ONU outra vez e ler, se calhar já está ao contrário, porque acabei de comentar isto e, portanto, segui. Vai haver um cabrão qualquer online por uma ligação ilegal, que é crime, que vocês não resolvem. Entram em casa das pessoas físicas, entram em casa das casas das pessoas, dos computadores, dos telefones e tudo. Não pode ser, meus senhores. Ninguém consegue viver desta maneira. Um caminho de destruição. Preciso fazer respeitar a lei, mas se vocês não respeitam a lei, abandonam funções e são substituídos por pessoas que respeitem integralmente a lei e resolvam os problemas para que a lei possa ser respeitada. Com todo o conceito de realidade de propriedade, com o dinheiro, com tudo. Ninguém vive assim. Não há nenhuma sociedade, não há nenhum sistema político no mundo que eu conheça que possa sobreviver a uma coisa destas. Isto está em todo lado, está cada vez pior. Pode ser, meus senhores. Propriedade é uma coisa que se adquire pelo trabalho, pelo rendimento, quando as pessoas têm dinheiro para poupar, conseguem poupar algum, não sei quê. Mas que é fundamental, até para aqueles que têm menos, ou pouco têm. Porquê? Porque se houver o imposto, há formas sociais de equilibrar a carroça toda. Vocês estão a destruir os bens, destroem tudo. Ah, isto é um caminho de destruição. Ninguém sobrevive a uma coisa destas. Não há nenhum país que possa sobreviver a isto, seja qual for o regime. Vida Arendt, que não sei se linkei, dizem ser útil. Nunca vi essa expressão em termos de produção, como produtor que sou. Entrevista preparada por não sei quem, o nome de um francês. Depois havia uma voz que tinha. Ela estava a falar inglês, mas também estava a falar qualquer palavra em francês, podia estar com o interlocutor francês, portanto, devia estar a usar francês, que era a língua principal dela, acho eu. Mas depois há uma voz feminina, mais nova, não sei, que dobra no inglês. Eu digo, é uma só ganhada, não se percebe, é mais uma peça manipulatória e desrespeito do senhor. Antes de mais, já cá não está, ainda por cima. Vocês não têm limites na ofensa, na infâmia e na manipulação. Então é uma manipulação perigosa, porque uma pessoa olha aqui e diz, mais os franceses continuam a manipular sobre 9 de 11. É a conclusão. Do pouco que eu vi, aquilo uma entrevista grande com 40 minutos, eu vi para 20 minutos. Depois isto é impossível, não me parece genuíno e parece que nem consigo perceber, por causa destes truques das traduções e da outra voz, do Brano, não sei o que, em francês, eu falava inglês e a gente sempre tende a mais baralhado aquilo se tornava, e depois porque havia esses apontamentos, se ela estava num escritório, podia ser no meio de Nova Iorque, se calhar Manhattan, não sei onde é que ela estava, ou se calhar estava de lado qualquer nome, a falar, mas via-se prédios grandes, não se via o arranha-céus, depois havia uns planos assim da cidade, não sei o quê, e ouvia-se barulhos de aviões quase de guerra, de aviões de guerra, está vendo?
sugerindo, obviamente, uma relação entre os crimes de corrupção políticos do Poder Executivo americano, sem mencionar especificamente ninguém, não sei quando é que a entrevista foi feita, não é? Como consequência depois do 9 de 11. Mas não havia também substância nos 20 e tal minutos que eu ouvi que desse essa ideia para além dessa história do Pentágono e dos generais e do efeito dominó e não sei o quê, que ela própria enquadrava de uma forma que me parecia lógica. Me parecia lógica. Parecia-me lógica em termos de comportamento humano. Não correto, é evidente. Uma pessoa embarca numa coisa porque lhe dá um quadro de compreensão da realidade, mesmo sabendo que está errado, não é nunca boa estratégia para ninguém. Não é? Nem para um país, nem para as relações geopolíticas desse país. Se a pessoa sabe, isto não bate a bota com a perdigota, porque é que a gente vai nessa direção de teoria do dominó? Porque a teoria do dominó depois tem um conjunto de políticas de defesa e de armamento e não sei o quê. Portanto, isto tem dinheiro imenso e gasta-se dinheiro nestas coisas, então uma pessoa vai serviço de um quadro, de um enquadramento da realidade, que sabe que não tem substância, porque mesmo assim é um enquadramento que lhe permite manter o emprego e fazer o seu papel e não sei o que, social ou político, ou seja o que for, mas está-se a meter numa coisa que sabe que as premissas estão erradas. Só pode dar com os burrinhos na água, não é? E com prejuízos diversos para todos. Se calhar até com o 9 de 11, sei lá, eu. Está a gravar, estava a dizer. Já nem sei o que disse, porque não estava a gravar, não sei nem que isto deixou de gravar. Ou alguém parou isto remotamente. Vou dizer que estas coisas são cíclicas e até há conversas há décadas sobre a qualidade do som de vinil é diferente da qualidade do digital, pois é, mas a gente sabe isso tudo. Então as pessoas que gostam e têm estas referências do seu passado, querem as coisas do passado autênticas e até se começaram a aparecer outra vez pick-ups, não é? Giradiscos, que era uma coisa que já não existiu não sei, 10 anos ou mais que não se conseguia comprar um pick-up. Ontem estava lá, no meio desta história do Xbox a varrer-me ou a roubar ou a apagar os meus swipes dos vossos crimes, evidências dos vossos crimes. Nesta alucinação permanente de morte na comunicação pública, como vós chamais, do inferno e da destruição. Mas lá estavam os pick-ups. Veja lá. Mas isso é uma peça preparada. Para contar mais uma narrativa que ainda deve estar a começar a ser desenrolada relativamente ao não era o Super Trump, porque eu tinha posto o Super Trump no Japão, nas lâminas, por causa do breakfast in America, por causa do corpo da mulher que vai nas águas, isto é, a origem disto é o Priest, o filme, mas que também é o nome do clipe do Madre Deus. Pastor pode ser entendido, pastor não é só o BRG, o que cuida das ovelhas e dos rebanhos, não é? Ou das vacas. Não é? Pastor pode ser entendido como padre no sentido de religioso e não no sentido de padre espanhol, uma palavra e no termo que nós também às vezes usamos aqui, que é pai. Portanto, é este triplo sentido, father, não é? Priest e berger, não, nem. In English, the word people who take care of beasts, of animals, or whatever. Beasts are men and humans. Not the beasts are beasts, mainly, I suppose. It would be more accurate to say concerning this craziness planet. But nevertheless, I understand this. And perhaps it's not because this is on the table. The floating lady by these questions of tsunamis, including. But this is Bill Evans on the French magazines, and I suppose corresponding this photo to a cover of Bill Evans, right? And then it reappears on the. This is the part more strange after many years, after Sandy Hook returning. One of the returnings on Sandy Hook already after some years of this killing. They put a photo online of a bar, apparently in Sandy Hook City or whatever, where this photo was the lady floating on the negligee white, which means the nuit blanche, on the waters, but without Bill Evans and the name of Val. And this becomes strange at this point because it seems
someone is building a reference that I don't know. Okay, and here know if it's true or not, or has been built to build this idea of someone that has been killed and thrown to the waters concerning eventually this killing on the school of St. Luke that they have even reflect here on by some facts. Like if the content very strange with child, young child. This is the craziness all around because this killing was on America and I have images here prepared as I gave all the account, and I do not have answers, which is worse. Also, integrant part of this series that I'm writing on Japan by Tarkovsky, because she's not on the waters. Of course, she's alive, but she's the same figure, means tall and young, with an Schmidt and me. And, wake up on the scene of the dead at the same time the poet, the Russian poet, dies on Italy. I suppose in the narrative of the film. This is a film. This is a narrative, and with a sacrifice of another one in fire in Rome, whatever it is. I do not know if it corresponds to a real fact that happened there or not. It's also some. Is the man that is the father of the boy that stays on the way home waiting for the apocalypse and so on. So it's a very strange story. This story seems real. It can be happen in Italy at that time, perhaps. Tarkovsky has used a real fact on Italy and then he put it on the drama of the movie. I don't know. I don't know. That's very sad where he reflects when they go out by the police. The army comes and take them out of house where they live like hostage by the father that was waiting for apocalypse and then burned himself on fire. And uh, and the boy says when see the views around, questo è il pinacolo più alto del mondo? Pergunta ao pai. Esta frase, o pináculo più alto del mundo, está numa banda desenhada de uma nada com valores até de naças e não sei o que, o anortado ao clipe aqui, não sei o que. Isto é sempre uma confusão de Deus, como eu vos expliquei em detalhe. E ilustrei para que vocês vejam a plausibilidade destas relações, que não estou aqui a inventar coisas, não tenho nenhum prazer em inventar coisas desta natureza. Mas onde está no short story, breve história, onde está também a morte de Lennon em Nova York, que vai estar aqui também nesta história do Japão por causa desta história do Zbig e da quarta dimensão. Porque o Zbig, quando chega à América, há uma história que eu já vos contei, não é? Me contaram como verdadeiro, e acredito, não é? Que ele foi lá receber um prémio de Hollywood ou não sei o quê, e que ia vestido assim com uma t-shirt e umas jeans, não sei o quê, e que o polícia lhe perguntou quem é que ele era à entrada, não sei o quê, da cerimónia, e ele disse que era que ia receber um prémio, ele disse responder aquela resposta chapa 4 conhecida, que é eu sou o rei da Inglaterra, e não o deixou entrar, portanto ele parece que não recebeu o prémio porque não o deixaram entrar na sala da cerimónia. E depois ficou lá a viver, acho eu, e portanto fez lá mais trabalhos. E um dos trabalhos que ele faz é o filme, um clipe do Lennon, e com, não sei se com a Yoko ou não, com o Yoko Ono, que é o Imagina. É um clipe que ele fez. Há aqui este ponto de relação com as distorções e da matéria, isto é uma questão física ou teológica, chamar-lhe o que quiser, nem vou perder o tempo para explicar estas coisas outra vez, o que eu penso sobre isso, mas tem estes valores, tem a árvore, a distorção da árvore, que é uma coisa, isto foi ensinado aqui. E foi ensinado assim como uma possibilidade de abusos, ou resultante física de dolo de abusos, e não sei o quê. Portanto, há aqui factos que me levam a ter que integrar este aspecto ainda nas lâminas. É o que eu vos quero dizer. E metida neste Star Trek, não é? Esse filho da puta, não sei quem é, desta história da churrada de destruição para aqui, 4 países do Oriente, não sei o quê. O label dele era Imagina Portugal, também é um sentido de imagina. Está a ver? É também esta história das truncagens, o Uzbek experimentava, fazia as coisas, não sei o quê, desenvolveu softwares para fazer aquilo e mecânicas e não sei o quê. Era um homem que, eu acho que depois fez coisas, fez uma aplicação de Chroma Key, inclusive, também, que eu também estava a começar a trabalhar, acho que foi em Chroma Key.
em técnicas de incrustação e não sei o quê. Portanto, mas a Ana vai está a ver esta história, estas histórias factuais, estes factos, não dizendo, vão até esta atriz atual. É sempre estes embrulhos de tudo. Ora, uma coisa é preciso saber isto pelos factos que conhece diretamente, como eu sei estes factos que estou aqui a narrar são reais nas reservas, sei lá, já, por exemplo, esta história que vos contei, contaram-me a mim, de que ele chegou à América e recebeu o prémio, não entrou na sala, bem, não sei se é verdade não, mas também é um fait divers, quer dizer, aparentemente é um fait divers, né? Também não vou valorizar, nem vou à América, não iria à América para saber se era verdadeiro ou não, sabe, aqui uma história qualquer. Portanto, não deve haver, quero com isto dizer. Pois há coisas que eu conheço diretamente e essas posso afirmar. Depois constroem-me estas todas as coisas por cima, não é? De ondas gigantes e não sei o quê, né? Cabecinha do homem e não sei o que mais. E depois parece disfarçar os cabelos, como eu os narrei. Isso é um atrico, não é? Eu sei lá eu o quê? Vou disfarçar os tsunamis de 2005, acho eu. Alguma relação tem que haver, não é? Tanto trabalho e tanta merda, não é? Isto choveu aqui, deram capas pontes e choveu em 4 países, depois põem notícias manhadas da ONU e o caralho sobre aquilo. Como eu vos relatei em detalhe, que explica por si mesmo aquilo que eu estou a sustentar da merda é esta. Então isto é uma notícia ou é uma manipulação também? Com os pauzinhos todos tombados, aquilo é impossível, para além de tudo. Uma fotografia que diz que é Reuters, cena por cima, não sei. Mas o que é mais uma construção fantasiosa francesa? Porque com que interesse sobre o tsunami? Vocês nunca respondem nada. Amanhã leio com mais não sei quantas variantes destas coisas todas. Inclusive dos factos que eu conheço. Vocês usam tudo o que está à mão, pelo mundo fora, para fazer estas sombras que embrulham o mundo inteiro. E continuam a gerar guerras e sangue. E o caralho. E pancadinhas e o caralho, não sei o quê. Já me chuparam mais um dia, depois pouco escrevi. Cortar o ritmo para poderem construir mais não sei quantas sombras ao serviço dos negreiros e assassinos e torturadores, espoliadores, exterminadores. É o que está a passar, como sempre. Com as portas por lá, caralho. Na água aberta, foda-se. É o respeito integral dos direitos humanos e carta constitucional. Propriedade e privacidade. Que este telefone funcionar como telefone, filho da puta. Que é a resposta sobre esta bandalheira todos os dias que vou aos bancos e peço extratos. Vocês mudam os nomes aos pais e o caralho. Foda-se, entrou em casa a dormir e o caralho. Dopam e torturam e o caralho. São crimes pela lei. Aqui um valor parece-me, com esta história ou máscara dessas duas mortes dessas crianças de longa parte. Não Água Parque não resistiu. Tentei a mãozinha de assim como de costume. Agora, o caralho, irmão, não é dessa puta, não sei o que, alucinava. Vivia lá em Telheiras. Quem vivia também em Telheiras era a Maria Rui, que era namorada, salvo erro, do Sócrates. O Sócrates e assim, que devem saber muito bem o que é que fizeram para fazer o tsunami em 2005. É o que eu continuo a dizer. Vocês não respondem a nada. Cada dia que passa, mais posso dizer isto com peso de suspeita, agravado. Vocês construíram para lá uma história de tsunami. Foi das leituras mais claras sobre o tsunami. Meteram em cena os sharp points que então aí até à resignação do Japão, do imperador. Então o sharp point estava em cena, nem capa no DN, o caralho. Ninguém. E centrais nucleares explodidas ou não explodidas. A pessoa nem isso sabe ao certo. Faz-se. Nem sabia que tinham morrido 20 mil pessoas. Sei que morreram 20 mil pessoas. 2026, foda-se. Vou falar de coisas de 2011, oh caralho. E 2005. Arendt ilustrava a chegada dos gangsters à política americana, referindo a morte dos Kennedys, do Kennedy, do JF Kennedy, do Bob, que foi morto a seguir, e não sei o quê. Dava essa noção de leitura de que esse teria sido o período histórico na América recente onde corresponde a quando os gangsters começam a entrar nos domínios políticos. Tem uma certa lógica, não sei, abstratamente ou teoricamente tem uma certa lógica, mas não sei. Não sei avaliar estas coisas assim à distância. Nem tenho dados sobre isso. Tenho sobre a morte de JFK que eu estudei. Tenho alguns dados. O Bob não tenho assim grandes dados. Lembro-me dessa morte e digo que foi estranhíssimo. Era matou o irmão e o caralho. Não.
Como eu sempre vos digo, há uma senha ali contra os Kennedys, não é? Isso para mim é um bocado óbvio, não sei. Agora, por quem, aqui, qual é a razão, não sei, não sou americano, não tenho percepção fina disto, tenho estudado estas coisas, porque o Kennedy está de facto em cima da mesa por um conjunto de fontes, é isto que eu quero dizer, até está nesta entrevista da Ana Arendt, relativamente a possibilidades de conflitos anteriores ao 9 do 11 e que tenham tido contribuição para o 9 do 11. Eu vou dizer uma coisa rápida aqui, é assim, estas coisas quando não são resolvidas pela lei, ponto final, aclara-se, sabe-se as responsabilidades e toma-se as medidas de lei, têm sempre voltado. E voltam sempre na vida das pessoas e das sociedades e dos países, mesmo com períodos dilatados, há sempre um retorno cíclico das questões que ficam suspensas, porque não são questões de lena caprina, não é? São pessoas que tinham funções e não sei o quê, que são importantes na história dos países, porque fizeram ou não fizeram, ou não sei o quê. Há sempre um trepidar destas coisas, para além de uma regra que eu acho que corresponde à vida, de que as coisas que não se resolvem tendem sempre a voltar. Não exatamente da forma como se apresentaram antes, mas muito aproximado. Quer dizer, que criam sempre um loop na vida das pessoas e dos países e de tudo, das guerras por consequência. Isto é uma guerra, caralho. É uma guerra, como tenho-vos dito e vou continuar a vos dizer, é uma guerra impossível. Porque a guerra maior em termos de duração que existe no mundo é uma guerra global. Não, as guerras nunca puderam durar este tempo. Já estamos a ver 2 décadas para a frente daquela coisa, de 9 do 11, que é um patamar desta merda. Não é? Porque as guerras têm a ver com recursos, com carne de canhão, formação, tempo de crescimento das gerações, dinheiro e tá. Mas vocês estão a empenhar, continuam a empenhar o futuro, a impossibilidade do futuro. As guerras nunca tiveram este tempo na humanidade, em qualquer século, em qualquer guerra, nem na Segunda Guerra Mundial, nem pouco mais ou menos, nem podiam ter. As guerras têm que ser resolvidas e eram resolvidas dentro de um determinado tempo que responde às condições políticas, económicas, organizacionais dos Estados ao longo dos séculos, que são diferentes, mas são reduzidas por isso, porque não há dinheiro para balas, para estar a comprar toneladas de balas todos os dias, ou fazer armas todos os dias, ou ter carne de canhão instantânea. Não é? As pessoas precisam para começarem a matar de armas na mão, precisam ter 18, 20 anos, não sei o quê. É? O Hitler, no final, já tinha uns miúdos de 14 anos, que eram os últimos pelotões que tinham de armas na mão, as tiras. Já era o desespero assim. Já penhoraram o futuro. Esta merda continua a penhorar o futuro, a impossibilidade do futuro. As guerras sejam consequências geracionais para os países.